Olá, hoje vamos ver algumas funções da ferramenta de gerenciamento de dados do Proteus, o APSDU. A ideia é vermos alguns exemplos práticos do conteúdo do artigo e também complementar mostrando como funciona o drop de uma tabela e replace de um campo. Bom, para esse vídeo eu montei uma tabela customizada bem simples. Ela tem poucos campos, mas vai servir para demonstrar algumas situações específicas. Vamos olhar como ficou a estrutura dela no configurador. Conforme mencionei no artigo, aqui para mim ela ficou com um alias de Z a 0. Como podem ver, ela tem apenas 4 campos: filial, código, nome e data de nascimento. Para dar algum conceito para a tabela, eu chamei ela de datas de nascimento, algo como cadastrar o nome de uma pessoa e a data de nascimento dela. Vamos dar uma olhada no campo código. O único ponto importante aqui é reparar que o inicializador padrão do campo já vem com a função getSX8num. Ou seja, quando um novo registro for alocado na memória, o campo de código já vai ter o próximo código disponível preenchido para o usuário. Se analisarmos também o índice, veremos que ele é bem simples, contando apenas com a filial e o código. Para facilitar o cadastro, eu criei uma função simples de AXCadastro para essa tabela. Não coloquei o código no artigo porque ele foi gerado automaticamente pelo assistente de código da IDE. Aproveitei também para colocar esse cadastro no menu e facilitar o acesso. Eu coloquei no módulo de compras, mas vocês podem colocar no módulo que for mais fácil para vocês. Com a tabela e a rotina de cadastro já criados, eu aproveitei para incluir alguns registros na tabela. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou abrir a PSDU para a gente analisar esses registros. Lembrando que aqui eu poderia colocar PSDU ou MPSDU, ambos os nomes são válidos. O sistema me pede a credencial de um usuário com permissão de acesso ao APSDU e eu vou abrir uma tabela. Aqui eu estou fazendo tudo por dentro do menu, mas com o tempo você já se habitua a utilizar algumas funções com teclas de atalho. Por exemplo, para abrir uma tabela a gente poderia ter utilizado o Ctrl B. Vou selecionar aqui uma tabela Top Connect. O que significa isso? Significa que a minha base local está utilizando uma base do tipo SQL. No caso aqui eu estou usando o SQL Server, mas poderia ser uma base Oracle, Postgres ou mesmo uma SQL. Vou selecionar o alias da tabela, que é o Z a 0, e a empresa. No caso, como uma base local, a empresa é 99. Agora com a tabela aberta, a gente já pode analisar que existem alguns registros na base. Vamos dar uma olhada na tela de cópia. Aqui a gente pode selecionar um filtro, escolher aonde queremos salvar o arquivo, quantos registros queremos copiar, entre outras possibilidades. Eu vou querer copiar os últimos 4 registros da tabela. Para isso eu vou voltar para a tela anterior, posicionar nesse registro, voltar na tela de cópia, escolher onde eu quero salvar o arquivo. Eu vou salvar dentro da pasta data no meu diretório do Proteus, renomear o arquivo que será gerado e escolher que a partir do registro em que ele está posicionado, que é o código 006, eu vou copiar o resto. Eu vou dar OK. Pronto. Vamos dar uma olhada se o arquivo foi copiado. Pronto, o arquivo está na pasta. Com esse arquivo você pode salvar em um pendrive, levar para outro servidor,
levar para casa e aplicar isso numa base de dados local, para você ter dados reais para desenvolver. Agora vamos fazer um teste interessante, já sabendo que ele vai falhar. Quando eu criei essa tabela, me certifiquei de especificar no campo x2 único do dicionário que a chave primária dos registros dessa tabela estava no campo ZA0 código. Ou seja, se a gente tentar copiar os mesmos registros que a gente acabou de exportar para o arquivo na tabela de origem, o sistema vai acusar um erro de chave duplicada. Vamos selecionar o arquivo na pasta data e dar o OK para realizar o append. Como vocês podem ver, o sistema já deu o erro de chave duplicada. O que acontece aqui é que ele tentou inserir novamente o código 06 na tabela, e como já existia esse registro anteriormente, o sistema vai abortar com um erro de chave duplicada. O APSDU não tem um tratamento para esse tipo de exceção e ele vai fechar quando eu der o OK. Vamos então abrir o arquivo que exportamos e vamos alterar os registros para copiarmos novamente. Vamos entrar na PSDU. Abrir novamente a tabela. E abrir a tabela que exportamos anteriormente. O importante nesse caso é alterar os campos que fazem parte da chave primária. Nesse caso, somente o código. O nosso último código era o 9. Logo, vamos continuar a numeração. Vou aproveitar também para alterar o nome. Agora que os registros estão alterados, vamos copiar ele para a tabela original. Eu vou selecionar a tabela ZA0 e selecionar a opção de Append From. A tela do Append é idêntica à tela de cópia. A única alteração está no conceito. Na tela de cópia, as opções da tela são referentes aos registros da tabela que está aberta. Na tela de Append, primeiro escolhemos o arquivo que vamos trabalhar. E as opções da tela serão referentes aos registros que estão dentro desse arquivo. Ou seja, se filtrarmos os registros, estaremos filtrando os registros que estão dentro do arquivo, e não os registros da tabela. No nosso caso, como trabalhamos esses registros anteriormente no próprio arquivo, tudo o que precisamos fazer é clicar no botão OK. Pronto, os registros já foram copiados para a tabela. Vamos ver uma outra situação que pode ocorrer quando realizamos um append em uma tabela que tem um controle de numeração. Vamos cadastrar um novo registro para essa tabela, mas utilizando aquela função que criamos no início desse vídeo. Vamos clicar em incluir. Percebe que o código que está aparecendo para a gente é o código 10, porém na tabela já existem 13 registros. O que acontece é que o APSDU simplesmente faz a manutenção de registros na base de dados, e como o Proteus não cria instruções de numeração automática na base de dados, ele não atualizou o próximo código disponível para essa tabela. Se a gente continuar o cadastro e der o OK no final, veremos um erro de chave duplicada.
Para resolver esse problema, podemos utilizar uma função que simplesmente registre os códigos que copiamos para a tabela. O código está disponível no artigo, mas eu vou colar aqui para explicar um pouco melhor. Basicamente, o código utiliza a função getSX8num e a confirmSX8, uma para solicitar o próximo número e a outra para confirmar. Coloquei ambas dentro de um laço, para controlar quantas vezes e quantos números serão registrados dessa forma. Passei na assinatura da função qual a tabela e qual o campo que serão alvo da execução, além da quantidade de vezes que essas funções serão executadas. No meu caso, coloquei como padrão para essas variáveis as informações ZA0 para a tabela, ZA0 código para o campo e a quantidade igual a 4. Eu vou compilar e executar para a gente acertar essa numeração. Assim como a função de cadastro, também coloquei essa função no menu para facilitar o acesso. Como ela não tinha interface visual, tudo que ela fez foi executar a rotina e voltar para o menu. Vamos fazer um novo cadastro agora para ver qual a próxima numeração. Vou clicar no botão Incluir. E como podem ver, o próximo código que ele sugere é o código 14. A numeração do Proteus é um assunto bem delicado. Depende muito de como está configurado o servidor. Em alguns casos, essa numeração pode ser controlada pelo hard lock do Proteus, e em outros casos ela deve estar em dois arquivos dentro da pasta System, o SXE e o SXF. Vamos agora fazer um processo de backup completo da tabela e recriá-la. Vamos entrar novamente no APSDU, abrir a tabela, e copiar todos os registros. Lembrando sempre de selecionarmos o diretório onde o arquivo será gerado. Com a cópia feita, temos a certeza que nossos registros estão seguros. Vamos excluir a tabela da base de dados. Para isso, vamos utilizar a função dropTable. Essa é uma operação muito séria e que tem que ser feita com cuidado. Em primeiro lugar, é importante ter certeza que você tem o backup dos registros importantes dessa tabela e que nenhum usuário está utilizando alguma rotina que utilize esse alias. Como estamos utilizando uma tabela customizada feita somente para esse propósito, não tem nenhum problema. Mas é importante sempre ter certeza de cada detalhe antes de realizar esse tipo de operação. Se tentarmos acessar a tabela agora na lista de tabelas disponíveis na base de dados, não iremos encontrá-la. Para recriar a tabela do zero, o Proteus só precisa tentar acessá-la, utilizando um dbSelectArea, por exemplo. Nesse momento, o sistema identificará que a tabela não existe na base de dados e utilizará o dicionário de dados para recriá-la. Você pode forçar a criação da tabela em código, mas nós vamos simplesmente acessar a função de cadastro que criamos anteriormente.
Ok, nesse momento a tabela já foi recriada na base de dados. Se tentarmos acessá-la pelo APSDU, veremos que ela já está disponível. Para terminar o processo, vamos realizar um novo append dos registros que fizemos backup anteriormente. Vamos selecionar o arquivo exportado. Pronto, temos a tabela recriada novamente. Esse processo poderia ter sido feito em diferentes ambientes. Por exemplo, copiar os registros do ambiente de produção para um ambiente de validação e vice-versa. Agora, vamos fechar esse vídeo olhando uma outra função do APSDU, o Replace. Com o Replace, podemos executar uma alteração em um campo da tabela para diversos registros ao mesmo tempo. Vamos acessar a função para dar uma olhada nas opções que temos. Novamente, podemos ir pelo menu ou usar as teclas de atalho Ctrl+R. Como podemos ver, a tela é parecida com a tela do Cop2 ou Append From. Escolhemos qual o campo será alterado, informamos a expressão ADVPL válida para preencher o conteúdo e escolhemos as condições de execução ou podemos executar o comando para todos os registros. Aqui vamos fazer um replace simples e colocar a mesma data de nascimento para todos os registros cuja data de nascimento atual é maior que 1 de janeiro de 1980. Para isso, vamos selecionar o campo, informar qual a expressão válida que será utilizada para preencher o conteúdo. E vamos colocar o filtro dos registros que serão alterados. Maior que 1 de janeiro de 1980. Vamos executar. E a tela nos mostra que 7 registros foram alterados. Pronto. Bom, por hoje é isso. Vimos como funciona o Cop2, Append From, Drop de uma tabela e o Replace no APSDU. Se ficaram com alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário aqui no YouTube ou no artigo do Academia RP. Se gostou do conteúdo, deixe um joinha e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um abraço e até logo!